Quando a minha vida tá desmoronando e eu tô ficando sem chão, como que eu faço para gerenciar um momento tão difícil, tão desconfortável e tão doloroso? Pois bem, eu vim te dizer que os momentos desafiadores da vida, aqueles momentos em que a gente perde o chão, eles são sim os momentos mais desconfortáveis, mas eles são também os momentos espiritualmente mais ricos da nossa vida. Quando a gente sai desses ciclos muito difíceis e a gente olha para trás, se você tiver o coração aberto, você olha e você agradece aquela energia que te desafiou tanto. Porque são momentos onde a gente amadurece muito, a gente cresce muito. Mas para esse crescimento acontecer, a gente precisa, como um jardineiro, podar determinadas coisas na nossa vida, que muitas vezes não somos nem nós mesmas que fazemos isso, a própria vida poda pra gente aquilo que precisa ser podado. E isso acontece para que a gente possa crescer de uma forma muito mais autêntica. E é quase como que uma alquimia que acontece dentro de nós. Então, se até agora essa mensagem aqui tocou o seu coração, fica aqui comigo, porque a gente vai se aprofundar. Eu sou a Bia Viana, que você está no Loba Deusa. Para conhecer mais do meu trabalho, você clica aqui no site oficial, aqui na descrição, e vem conhecer o nosso Círculo das Lobas, um espaço seguro, onde a gente tem rituais em grupo, iniciações e também as nossas previsões oraculares. E também temos as consultas individuais, né? Com os oráculos e com os rituais. Bom, eu recentemente passei por um momento de transformação muito bonito, que para mim ele se abriu junto com a maternidade, então eu gosto de pensar que o parto em si foi o que desentupiu esse canal para que eu pudesse viver essa transformação tão profunda, né? Que foi cuidar de uma criança até aqui. E isso que ele ainda é pequenininho, né? Tem muita água para correr nessa ponte. Mas a gente passa por determinadas situações, por determinados momentos na nossa vida que são extremamente marcantes. E naquele momento ali é como se eu tivesse perdido o chão. Geralmente, nesses momentos, a gente tende a ter um certo desmoronamento, né? Principalmente se até então a minha estrutura de vida ela foi baseada não só numa dependência, mas eu coloquei as rédeas da minha vida na mão de outras pessoas. Então, tudo que eu construí até aqui foi pensando no que seria melhor para minha família, no que as outras pessoas gostariam que eu fizesse, o que esperavam de mim, o que meus pais esperavam de mim, o que meu marido esperava de mim, o que sei lá mais o que. Quando a gente se depara com isso e a vida ela se encarrega de trazer pra gente situações que fazem a gente olhar para isso, que desmoronam as estruturas que foram construídas em cima de uma base que não é verdadeira. Imagina só quando você vai construir uma casa, se você não começa desde a base dela uma estrutura que realmente é capaz de dar sustentação, aquela casa em algum momento ela cai. Se você pensar numa planta, uma árvore, se as raízes dela não tiverem profundas o suficiente, força o suficiente, qualquer vento que bater, qualquer chuva vai derrubar aquela árvore. E é isso que acontece quando a gente começa a viver momentos de alquimia, de transformação. É porque algum vento, alguma chuva bateu na nossa vida e trouxe pra gente essa mudança. Então, alguma estrutura que a gente construiu em alguma área, em algum nível da nossa vida, simplesmente deixa de existir ou de fazer sentido. E aí esse é um momento espiritualmente muito rico,
apesar de ser muito difícil, né? Ele é espiritualmente muito rico porque é dentro do desconforto, da dificuldade que a gente cresce. E a gente cresce porque a gente quer voltar para o conforto. Então essa busca por um momento confortável, por uma vida mais confortável, faz a gente se movimentar. E sair daquela situação, daquela relação, daquela situação que até então não era saudável para você. E esse processo, ele acontece de forma consciente, conforme você se movimenta no mundo, mas ele acontece também no seu inconsciente através dessa alquimia. Então é como se todos os elementos dentro de você, nesse momento, eles estivessem se reorganizando. Como assim se reorganizando? Que diacho de elemento que é esse? Se a gente olha para as diferentes linhas que descrevem o nosso funcionamento interno, a gente percebe que a gente é composto pelos 4 elementos: terra, água, fogo e ar, né? E esses elementos, eles não só estão presentes no nosso corpo físico, mas eles também estão presentes dentro de nós. Então eu tenho emoções, eu tenho instintos, eu tenho uma intuição, eu tenho uma espiritualidade, eu tenho um espírito, eu tenho uma mente. E essas diferentes existências e elementos, eles existem dentro de nós. E quando a gente começa a alquimia, esses diferentes elementos, eles estão se reorganizando. Então, as emoções começam um processo de libertação, de reorganização. Eu começo a ter um acesso mais profundo aos meus traumas, aos meus sentimentos, uma desconexão que antes existia, agora não existe mais. Então eu começo a sentir a vida e as experiências de uma forma mais intensa, mais profunda. A gente pode correlacionar isso ao signo de Escorpião, que eu acho muito bonito. E aí dentro desse processo também, os meus valores, aquilo que eu acredito, aquilo que eu pensava, as minhas relações, porque a gente se relaciona com pessoas que têm valores e ideais similares ao nosso. Então eu me relaciono, se eu sou uma pessoa comprometida com a verdade, eu vou me relacionar com pessoas que têm esse comprometimento com a verdade. Se eu sou uma pessoa muito comprometida com a espiritualidade, eu vou me relacionar com pessoas que também são comprometidas com a espiritualidade. E aí quando a gente passa por esses momentos de alquimia, de transformação, esses valores, eles também começam a se reorganizar. Aquilo que eu acreditava que eu tinha como verdade já não faz mais sentido para mim. Logo, esse grupo de pessoas ou esse relacionamento que está baseado nesse valor também não vai fazer mais sentido para mim. E aí é quando a gente vê determinadas coisas na nossa vida indo embora. Às vezes nós somos responsáveis por realmente cortar aquela energia e mandar embora. Ou a própria vida poda esses galhos para nós, né? Como árvores, nós temos muitos galhos. Então a vida, ela poda nesse momento de alquimia e de transformação. Então isso acontece a nível emocional, isso acontece a nível mental, psíquico. Isso vai acontecer também num nível energético, né? Então, se antes eu era uma pessoa muito preguiçosa, chega um determinado momento que eu tenho energia para dar e vender. Nem eu sei como que eu sou capaz de fazer tanta coisa. É um fogo que começa a me dominar, uma vontade, uma força de vontade, um desejo, um impulso. Essa energia do fogo mesmo, que faz a gente se movimentar. É a nossa libido, a nossa sexualidade aflorando. Junto disso, a gente começa também a sentir um prazer pela vida e pelas coisas que antes a gente não sentia. A gente começa a ter um instinto, um faro que antes a gente não tinha. É esse fogo aflorando dentro de você. Esse elemento, ele está se reorganizando, né? Aqui eu usei o exemplo da expansão, mas isso pode acontecer numa introversão também. Então, se antes eu era uma pessoa muito impulsiva,
enérgica demais ao ponto de não ter controle sobre a minha própria energia, sobre a minha movimentação. Então, a partir de agora, eu tenho maior domínio sobre esse fogo que existe em mim. E isso também acontece a nível material. E é óbvio que toda essa reorganização vai ter impacto sobre o nosso dinheiro, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida material como um todo. Então, se antes eu era uma pessoa financeiramente, profissionalmente muito escassa, a partir desse momento eu passo a ser uma pessoa que prospera, porque os elementos dentro de mim estão prosperando. Não tem como a matéria não acompanhar isso, porque no fundo é tudo uma coisa só. Geralmente quando a gente tem aqui fora uma vida material muito escassa, e eu falei geralmente porque existem casos aonde não é assim, tá? Existem casos em que a prosperidade material simplesmente não está disponível para nós, por questões kármicas mesmo. E aí a gente precisa resolver isso de uma forma mais profunda, buscando um oráculo ou um ritual para consultar o porquê que aquilo não está se abrindo para você, mesmo você fazendo de tudo, para a gente poder abrir esse caminho. Eu faço isso nas consultas individuais, tá? Então, se é o teu caso, você pode estar agendando aqui o Despertar da Loba, que é essa consulta individual com o oráculo e com o ritual. Aqui no site oficial está disponível o meu contato, tá? E a gente conversa mais sobre isso. Mas, geralmente, quando essa alquimia interna começa a acontecer, essa alquimia externa também vai acompanhar. Porque eu vou me movimentar de uma forma diferente, eu vou pensar de uma forma diferente, eu vou me relacionar com o mundo de uma forma diferente. A partir de agora, eu me posiciono diante da minha vida de uma forma diferente. E isso muda tudo. Isso começa a abrir portas para você. E é claro que isso não vem em momentos de conforto. Isso vem em momentos desconfortáveis. Porque pensa só numa cobra. Gosto porque essa blusa parece uma pele de cobra, né? Uma cobra, quando tá se transformando, deve ser bem dolorido. Você arrancar toda a sua pele para conseguir sair ali, né? Para conseguir viver a sua vida. Então, momentos de transformação e de alquimia, e eu trouxe aqui de uma forma bem objetiva, mas são momentos desafiadores, inevitavelmente. Mas eu convido você a olhar para esse desafio com mais positividade. E não é para você ter uma visão positiva da vida, aquela visão positiva tóxica, sabe? De que, porque a vida é linda, é maravilhosa, não sei o que lá, e piriri pororó, porque não é não. A vida é difícil, tem hora que o nosso calo aperta, tem hora que a gente acha que a gente vai endoidar, tem hora que a coisa fica difícil mesmo, e é a vida acontecendo. Mas mesmo diante desses momentos, você pode ter uma atitude positiva. Positiva de acordar, fazer as suas orações, acreditando que aquilo pode melhorar, e não só acreditando, porque se você só acreditar, você vai ficar doente. Você precisa fazer por onde para que aquilo melhore. Se eu quero que a minha vida financeira melhore, eu preciso fazer por onde. Eu preciso abrir o meu horizonte e ir atrás de trabalho, porque dinheiro não cai de árvore não, gente. Ir atrás de trabalho, ir atrás de me posicionar. Olha o elemento fogo vivendo essa alquimia dentro de você. Se eu quero mudar os meus relacionamentos, eu preciso ir atrás de lugares onde eu encontre pessoas, onde eu tenha contato com pessoas diferentes e me arriscar. Olha o elemento ar vivendo essa alquimia dentro de mim. Então, essa é a mensagem que eu tinha pra vocês aqui nesse vídeo. Um vídeo tão forte que até mexeu comigo, gente. Mas é isso. Essa é a mensagem que eu tenho pra você. Se ressoou com o teu coração, deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo para mais pessoas e comenta aqui embaixo como que isso tocou em você, qual foi o insight que te trouxe, porque
É uma honra para mim, é um prazer para mim estar aqui trocando com vocês, tá bom? Então, um abraço, um ótimo fim de semana e até o próximo vídeo.